Olá, muito boa noite, tudo bem? Estamos começando mais um Sua História Podcast, sempre horário combinado, 8 da noite, toda segunda-feira, e hoje não é diferente. A única diferença hoje aqui é que você não vai poder interagir. Mas se você deixar ali a tua pergunta, com certeza o nosso convidado ele vai poder responder online você, mas não pela câmera aqui. Tá certo? Mas ele vai te responder, tá certo? Hoje estamos com o programa gravado. Mas vamos vamos falar de uma história de um homem de Deus. Eu quero contar a história dele hoje. Eu quero saber. Hoje o nome dele é pastor. O nome dele não é pastor. A função dele é pastor. Mas o nome dele é Maurício Dalbello. Pastor Maurício Dalbello, marido da pastora Rita Dalbello, pai do Ícaro e da Sara. E também avô de 3 netinhos, olha aí. Tá fazendo a palavra de Deus, né? Tá reproduzindo, tá multiplicando aí todo mundo. Fundador da Igreja Aliança e filho do Todo-Poderoso. Você vai conhecer uma história hoje muito legal. Né? Você que é dessa região, principalmente, independente de onde você seja, algo poderoso que vai acontecer nessa noite. Tá joinha? Beleza? Você que não está inscrito, se inscreve nesse canal, curta e compartilhe para uma história abençoada que você vai ouvir hoje, tá certo? Nós já voltamos. Eu sei que você provavelmente já ouviu falar do Cantinho da Fé, mas caso não conheça, vem comigo. Com mais de 1.000 metros quadrados de loja, fábrica, estoque e departamentos, nossa loja fica localizada próximo ao terminal do City Cercado, com uma infinidade de produtos como quadros decorativos, materiais para campanhas, decoração de ceia e muito mais. Fica tranquilo, se não tivermos o que você está procurando, nós criamos para você. Temos uma equipe preparada e pronta para te atender a qualquer momento. Basta vir em nossa loja, Rua Cid Marcondes de Albuquerque 2527, ou escanear o QR Code ao final do vídeo para ter acesso a todas as nossas plataformas digitais. E bom, como você pode ver, são muitos departamentos para te apresentar em apenas um vídeo. Então venha nos visitar e seja nosso parceiro, e não apenas um cliente. Aguardamos por você. Panificadora Aquarela, pães fresquinhos a toda hora, a maior variedade de doces e salgadinhos. Contamos também com uma farta mercearia. Aceitamos encomenda de salgados e doces para sua festa de aniversário, casamento e confraternização. Panificadora Aquarela em Colombo, em 2 endereços: no Jardim Monza, na Rua Pascoal Lazarotto Toniolo 1036, e no Guaraituba, na Rua Cascavel 301. Panificadora Aquarela, informações 41 3656-4848. Panificadora Aquarela. Patrone Aços, distribuidora de telhas e calhas, telhas em aço, telhas termoacústicas, telhas pintadas, telhas colonial em aço, distribuidora de telhas, calhas e materiais para calheiros, bobinas, parafusos, condutores. Entre agora em contato pelo telefone 41 3367 6060 ou aponte a sua câmera para o QR Code no vídeo. Patrone Aços. Ótica de Paula. Na de Paula Óticas, você recebe uma consultoria antes de comprar óculos e lentes de qualidade. As grandes marcas em lente: Roya, Zeiss, Varilux, Rudenstock e as melhores armações: Ray-Ban, Sabrina Sato, HD, Vogue. Tudo para a saúde da sua visão. Chama em nosso WhatsApp pelo número ou QR Code e confira os benefícios que preparamos para você que vem do Sua História Podcast. Rua Engenheiro Costa Barros, 1793, Cajuru. Contato 41 99704 7493. Hamburgueria Água Verde e Hamburgueria das Américas. Hambúrguer artesanal, porções, costela defumada e um vasto cardápio de petiscos em um ambiente familiar. Em Curitiba, 2 endereços: Hamburgueria Água Verde, Avenida dos Estados 630, e Hamburgueria das Américas, Rua Capitão Leônidas Marques 1278. Para quem mora próximo, faça seu pedido pelo QR Code. É isso aí, voltamos hoje. Nosso convidado, você viu aí que maravilha? Esse hambúrguer, hein? Óculos da Ótica de Paula. Isso aqui é Ótica de Paula. Para manter esse estilo. Alguém me falou que eu tô parecendo o Jô Soares.
Só falta dinheiro do Jô Soares. E também se você vai construir, se você vai reformar, se você vai fazer uma telha, Patrune Aços. O negócio ali, sabe aquelas telhas termoacústicas, telha pintada, telha colonial, tudo de um jeito muito especial, vale muito a pena. Mas vamos lá. Hoje, o nosso convidado especial, o pastor Maurício Dalbello, marido da pastora Rita Dalbello, ele que é o pai do Ícaro e da Sara, e tem 3 netinhos aí, pastor fundador da Igreja Aliança, fica ali no Campo Comprido. Daqui a pouco você vai saber um pouco mais sobre a igreja, sobre o local, você quer fazer uma visita, como funciona, mas vamos lá. Pastor Maurício, é uma honra tê-lo aqui, é sempre uma honra. Toda segunda-feira tem alguém especial vindo até nós, algo poderoso e é uma honra. Já conheço o senhor já conhece seu trabalho, que trabalha com criança, trabalha com encontros com Deus, muito forte o negócio. E hoje, além de tudo isso, nós vamos saber um pouco mais da sua história, que essa é a função do podcast, saber contar a sua história. Primeiramente, quero agradecer pelo convite, né, Aloysio? Você realmente é uma bênção, né? A gente se conheceu lá nos cafés. Dos pastores e a gente está aí para servir a Deus, servir também o povo. Nós somos lavadores de pés. Glória a Deus, né? Mas estou aqui para você conhecer um pouco a nossa história, então estamos aí. Maravilha, então vamos. Então já vou lhe pedir para o senhor dar um boa noite de considerações, mandar todo mundo ver. Quem quiser fazer pergunta para o pastor, como eu já falei no comecinho, hoje esse programa exclusivamente é gravado, mas ele vai estar assistindo ligadinho ao mesmo tempo. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, lá deixa no link e ele vai respondendo você, beleza? Dá uma boa noite para a galera, então. Então, queria agradecer você que está participando, né, online. Por mais que, como o pastor disse aqui, Aloysio, não é ao vivo, mas estamos aí. Eu sou casado com a mesma esposa, né? Me casei em 88, então já vai lá para mais de 30 anos de casado, e também o Senhor me agraciou, como você falou, né, Aloysio, com 2 filhos, com o Ícaro. Hoje o Ícaro também é pastor, meu pastor auxiliar, e a minha filha Sara, hoje ela se formou, ela é enfermeira, trabalha no Hospital Rossio, lá em Campo Largo. Também comanda uma equipe de técnicos de enfermagem, né? Tem toda essa função, né? Essa bênção de poder também servir, né? Porque exatamente, um cuida da alma, outro cuida do físico. Porque justamente a parte que essas pessoas estão envolvidas, né? Meu Deus do céu. No cuidado de pessoas, né? Ela também está servindo do jeito dela lá no hospital. E aí também os nossos filhos, né? A Bíblia diz que como flechas na mão do valente, assim são os nossos filhos na mocidade. Então, meu filho já foi mais longe do que eu. Hoje... Ele tá junto contigo lá na hoje ele pastoreia um dos núcleos nossos, né? Uma igreja em Campina Grande do Sul. E nos deu 3 netos, né? Lindos, né? Minha netinha Ágata está com 10 anos, o Benjamin está com 4 e agora a rapinha do tacho lá, que é o Azaf, né? Vai ser músico. Vai ser adorador. Porque o pai também é músico, né? O que ele toca? O pai toca violão, mas não foi sempre assim, né? Ele foi pro lado do pagode, né? Ele andou... ele, na realidade... Né, já voltando então um pouquinho da minha história, já que é para contar, não vamos contar a história dele. Vamos fazer o seguinte, para a gente chegar lá. Deixa eu fazer a pergunta que daí a gente já começa lá, até vai chegar no Ícaro ali. O senhor veio de um lar cristão? Como é que foi sua vida? Como é que Jesus entrou na sua vida? Essa é sempre a pergunta que dali desenrola tudo. Sim. Que idade tinha? Então, o que acontece é o seguinte, um pouco da minha história é assim, eu sou arrimo de família, né? Eu sou... hoje eu posso dizer que eu sou pai de multidão, mas não foi sempre assim. E Deus faz as coisas loucas, né? Ele escreve bem diferente daquilo que é para ser. Ou seja, o teu destino final está na mão dele. Mas o meu pai acabou falecendo, eu tinha 10 anos de idade,
com um irmão mais novo de 8 e uma irmã mais velha de 13 anos. E a nossa história foi bem difícil. Minha mãe com 29 anos, bem jovem, né? Hoje eu já estou aí tiozão com 60 anos nas costas. Tá bem, hein? Tá bem. E aí, com 12 anos, eu acabei tendo que sair para trabalhar. Eu sou natural de Curitiba mesmo, né? Nasci em 64. E meu pai, ele trabalhava no comércio em Curitiba e surgiu uma vaga ali, até por uma questão de necessidade. A minha mãe, então, ela era do lar, ficou vivendo com uma aposentadoria do meu pai, que era um benefício ali do INSS, realmente não supria a nossa necessidade. E eu, então, me vi naquela condição, né? Os meus tios disseram assim, você agora é o homem da casa. E eu acabei assumindo aquilo. Condição. Foi meio que uma criança assumindo um desafio tão grande, mas que quase. É quase algo imposto, mas que no final deu certo e realmente não me arrependo de nada do que fiz, no sentido de que tinha que alguém tomar a frente, a atitude ali dentro da casa, e foi o que aconteceu. Então, eu acabei indo trabalhar naquela loja, até nem existe mais, era uma loja, chamava-se Casa Leutner, que ficava na Barão do Rio Branco, aqui em Curitiba. E eu, então, fui trabalhar meio período. Casa Leut não era perto perto da Casa Edith? Lembra da Casa Edith? Isso, uma quadra para baixo ali. Eu lembro. Eu fui garçom na minha vida, eu ia comprar com a gravata borboleta lá na Casa Edith. Acho que até hoje. Casa Edith, então. E aí, eu comecei ali, trabalhando sempre no período da tarde, porque pela manhã eu estudava, né? Então foi a condição da época. E a gente vê hoje os jovens, né, não querendo trabalhar, e até por causa de uma imposição do governo. Sou totalmente contra, porque isso forma o caráter, né, da juventude. E eu, então, comecei a ajudar, né, na minha casa, trazia o salarinho, minha mãe tirava só o dinheiro da passagem, e eu comecei assim, né? E a nossa vida foi tocando. Minha mãe se tornou uma costureira, né? Eu até fiz uma placa para ela e ela sabia costurar. Ela começou a costurar para fora para ajudar na renda. Já uma visão empreendedora ali. Já virou empreendedora. E ela também voltou a estudar. Ela tinha, assim, talvez o primário lá e tal, e voltou a estudar. Voltou a estudar e se formou contadora na época. E virou realmente uma guerreira, né? Na minha vida, minha mãe é um espelho para mim, né? Eu até me emociono porque você volta lá atrás, né? Sim, sim. Mas eu vejo assim que foi um tempo difícil, mas foi um tempo de muito crescimento, de você ver a vida de uma maneira diferente, né? Que se ela tentava me dar um tombo, eu já levantava ali na frente e ia para cima. E aí foi que ela voltou a estudar, passou num concurso público, né? Hoje ela está aposentada, ela está com 83 anos. Como é que é o nome dela? É Dorothy Dalbello. Dona Dorothy. Ó, beijo carinhoso para a senhora. Deus abençoe sua vida. Que história, hein? Tem que trazer a senhora aqui. Tchau, sim. Que espetáculo, né? Porque a minha mãe também está ligadinha ali, está assistindo. Que legal. É o que nos mantém. Né? E assim, então foi até... Quando houve da minha mãe ficar viúva, né? Alguns tios falaram assim, não, deu um filho para um, outro filho para outro. Ela virou uma leoa, ela falou assim, negativo, vamos ficar com a gente. Então, por que da emoção aqui, né? Muito forte? Porque a gente comeu arroz com ovo, e tinha dia que não tinha ovo, era só arroz. Sim. Então, tipo assim, não chegamos a passar fome, mas a gente junto ali, sabe? Pegamos a neve de 75, a gente estava junto, né? Então, o meu pai morreu em 74, então a história é terrível. Curitiba não é o que é hoje, as pessoas não sabem. Né? A gente é papo de velho aqui já meio, né? Porque, eu já ouvi falar por causa do YouTube, né? Não... Mas eu peguei a neve de 75. Eu era bebê, eu tinha 2 anos, eu tô com 51, eu nasci em 73, e a minha mãe, curioso, só para fazer um paralelo, a minha mãe ficou viúva em 76. Meu pai tinha 34 anos também, foi mais ou menos a mesma pegada aí. Meu pai teve um infarto fulminante, acabou falecendo, né? E aí deixou ela, e ela nunca se envolveu com
Ela teve uns namoricos ali, a gente relevava, Sim. era jovem e tal, mas ela resolveu assim... Assumiu mesmo a maternidade ali. E ela foi meu pai também, né? De uma maneira ou outra. Quantos irmãos no total? Mais dois, né? Um mais jovem e outra um pouco mais velha do que eu, né? Mas tudo diferença de 2 anos de idade, Sim. assim. E aí ela... Um pouco disso. Então foi que a gente foi crescendo naquele ambiente de guerra, de luta, mas sempre, né, estudando e tal. E chegou um tempo em que eu acabei enveredando para o lado tenebroso das drogas, sabe? Isso com 18 anos nem era necessário, porque eu já estava bem informado, assim, o meu caráter. Formado e informado. Isso, bem. Então a vida já tinha me dado tanto. E entrei por bobagem, assim, de amigos e acabei entrando naquilo ali, né? Bom, mas nunca deixei de trabalhar, sempre trabalhando, sempre trazendo pão para dentro da casa, né, junto com a mãe ali. E em 84 acabei passando num concurso público da PM, né, da Polícia Militar, me tornei policial, depois formei cabo também. E aí em 84, 86, acabei conhecendo a Rita, né? E eu era policial militar e tal, e a gente começou a namorar ali. E aí foi meio que pela imposição eu casar, né? Foi bem no jeitinho. Foi naquele jeitinho. Mas a gente se amava muito, né? Eu sempre fui um cara que tive facilidade com as letras, né? Então escrevi muita poesia para ela poeta? Tem caixas e caixas lá em casa. Quando eu estava no módulo ainda, no policial, então passava a madrugada. Do Fruit ainda, né? Ele passava as madrugadas ali, então a gente escrevia, né? E eu tinha essa facilidade. Né? O Maurício Fruit que lançou, né? Isso. Tinha os módulos policiais e eu trabalhava nas Mercedes na época e eu escrevia lá, né, para ela. E ainda existia... não existia essa tecnologia hoje disso aqui, né? Então você tinha que pegar e escrever com poucas palavras e mandá-la. E ainda eu ia até o correio, até o centro da cidade, na João Negrão lá, para mandar um telegrama, que era cobrava chique, por né? palavras, né? Então eu sempre fazia isso, né? Sempre fui uma pessoa romântica. Mas ela era de Curitiba? A Rita é de Santa Catarina, lá de Santa Cecília. Santa Cecília. Lá perto de Lages, lá e tal. Mas ela é muito extrovertida, diferente de mim, né? Hoje eu consigo falar aqui, mas mas o jeito de... É porque eu estou contando minha história e eu também entendo e a nossa ferramenta de trabalho é a Bíblia. Então, isso, por estudar a Bíblia, a gente consegue se comunicar bem. Mas eu tenho essa dificuldade de me comunicar. Eu sei que tem gente que é comunicador, como você, como a Rita. Se ela vier aqui, ela vai... Eu não falo. Não, você vai ficar quieto aí 1h30. Então, aí eu acabei que a gente começou a namorar e tal. E foi uma coisa, uma paixão louca, né? Mas depois foi murchando e tal. E eu quis ir embora de Curitiba. Mas aprove a Deus a gente casar naquela época, né? E casamos. Foi também uma época difícil, porque até porque essa bagagem que eu trazia de uma pessoa muito independente, né, e ela também filha de um empresário, né, o pai dela tinha ele tinha caminhão, mas ele também teve restaurante lá em Camboriú, uma pessoa que tinha um poder financeiro razoável, né? Então ela meio que queria mandar em mim, aquela coisa, né, de jovem também, nós dois. Então acabou que a gente terminamos o nosso casamento algumas vezes e separamos, mas foi aquela separação de pouco tempo, já voltava. Foi nesse tempo e que daí eu acabei pedindo baixa da PM, né? Saí por um trabalho e que não deu muito certo. E daí, nesse período, é que o nosso cunhado, hoje é pastor na minha igreja, né? Ele é um dos meus auxiliares, foi o cara que me ganhou para Jesus. Você tá brincando. Como é que é o Nelson, pastor Nelson e pastora Tânia. Olha aí. Ela começou a levar Jesus, né? Começou a levar a Rita para a igreja. E, na época, a gente foi alcançado lá na Quadrangular, então... Foi ali que foi o nosso início. Ela indo lá e aquela bobagem, né? Que eu vejo hoje as pessoas falando, né? Vai dar dinheiro para o pastor. Sim.
totalmente falido. Sim, A casa já estava para penhora, totalmente derrotado assim financeiramente, espiritualmente nem se fala, né? Uma pessoa que eu entendo, sabe, Aloysio, Deus tem algo muito especial com o órfão e a viúva, entendeu? Não se meta com essa gente que você vai só perder. Porque Deus, ele é o dono dessas pessoas, ele que guarda, ele é a proteção. Ele não é tem muro, privilegiado, mas tem uns cuidados. Mas esse aí, né, não se mete com essa gente. E eu vejo assim, Deus me cuidando, desde a época de juventude, a gente entrando, morando ali na Santa Quitéria, indo para outras vilas e tal, existia a rixa de bairro, de vila, e a gente entrava numas erradas lá de briga e tal. Que na época era assim, né? Não existia muito arma, né? Não. Era no braço mesmo. Então, eu vi Deus sempre me guardando, sempre nos guardando, sempre. Amigos meus da PM tombaram também em combate, sabe? Foram atingidos aí por arma de inimigo lá dessa raça aí, né? Sim. E eu sempre, Deus me guardando até ali. Até o momento em que a gente teve um encontro com Deus mesmo, que foi com a minha cunhada e meu cunhado, que nos levaram, começaram a levar a Rita. Eu comecei a ir e começou Deus então a fazer aquele trabalho de quebrar, né? De quebrar o orgulho, né? E de mostrar que Ele era Deus, que Ele era o soberano. E que Ele, se até ali eu estava vivo, é porque Ele tinha me cuidado, né? Meu Deus. Então, eu me lembro assim que, apesar da Rita ter ido primeiro, existem coisas que... Eu sempre fui um cara assim que gostei do mundo espiritual, mas do lado errado, sabe? Então, eu ia me consultar lá com a cartomante, eu ia para saber o futuro, sabe? Já estava sempre querendo envolver no oculto. Mas isso no oculto, justamente. Mas porque dentro da minha casa eu via isso quando era criança. Minha mãe, pela ignorância dela, ela buscava ajuda, né, nesse mundo espiritual lá, né? E aí, no lado errado, né? Em casa de encosto, né? Essas coisas todas. E sempre atrás do quarto dela, do guarda-roupa, tinha alguns tipos de oferenda lá, sabe? E nas madrugadas eu via, eu tinha essa visão, eu via assim os espíritos malignos dentro da minha casa, tentando me afogar, muitas vezes acordava com eles assim, me afogando. Loucura, hein? Uhum. E aí eu ia pro quarto ainda meu pai vivo, tentava dormir lá no meio deles. Era uma coisa meio difícil assim para mim, mas eu tinha essa facilidade. Então, quando me tornei jovem, sempre querendo buscar a Deus, mas nos lugares errados, entende? E quando isso aconteceu, eu me aprofundei também na Sociedade Brasileira de Estudos Espíritas, sabe? Porque eu queria conhecer esse mundo do oculto, né? Eu tinha esse desejo. Curioso, sabe? Né? Em centro de terreiro, sempre buscando ali, nesses lugares. Então, quando essa busca incessante por um Deus que eu não conhecia, mas eu queria conhecê-lo, não é? Mas é nisso que eu acredito, naquela palavra, quando você toma uma aguinha aí, nisso que eu acredito naquela palavra, buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o coração. E serei achado de vós. Sim. Não é? Porque você pode buscar em qualquer lugar, em qualquer situação, mas quando você busca a Deus, você vai encontrar. Às vezes no lugar mais improvável, como diz no improvável.com, né? E isso é legal, é a sede de Deus, a curiosidade que te dá sede, né? Isso. Então a gente sempre tinha o temor de Deus, né, antes de conhecê-lo. Mas aí a Rita começou a ir e eu fui depois. Só que com 3 meses lá dentro daquele lugar... Mas nós estamos falando mais ou menos dos anos 90? Mais ou menos 90. Em 92 foi um ano, em abril de 92 me batizei. Olha. Só que em 92... E era uma outra realidade de hoje, né? O evangelho, a igreja, o cristão como ele era visto. Bem diferente, né? Hoje ser evangélico, o povo está descolado. Está muito... Está diferente. Está bem diferente. Bom, aí a gente acabou indo, ela foi, mas com 3 meses eu me batizei, porque eu falei assim, eu encontrei Deus. Aleluia. Encontrei Ele. Por toda essa busca, sabe? De querer achar Deus e nunca achar no lugar certo. Né? E eu encontrei com Ele ali.
Aí já me batizei. E quando eu vi aquele tanque batismal, assim, atrás do altar da igreja, né? E comecei a chorar muito, assim. Eu vi, assim, Deus me curando de tantas coisas, né? Uma delas foi a falta do pai, né? Que fez muita falta. Sim. Né? Você que tem pai aí, você realmente honre seu pai e sua mãe. Há uma promessa sobre isso. Né? Há uma promessa. Então foi muito difícil. E eu vi aquilo, eu me entreguei. Falei assim, meu Deus, e as pessoas olharam para mim chorando ali. Né? Eu falei, não, esse é o caminho, isso é a verdade e a vida. Glória a Deus. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele, né? Por Jesus. Então, e logo depois a gente foi provado. Né? Meu menino estava com 2 aninhos de idade. E no final do ano, o que aconteceu foi que ele foi acometido de um tipo de verme, uma coisa assim bem diabólica, e que estavam se torcendo no intestino dele e sufocando. E o médico falou assim, olha, se esse verme não conseguir a gente expelir ele, então a gente vai ter que fazer uma cirurgia. Eu falei, meu Deus, uma cirurgia com 2 anos de idade, louco, um risco tremendo, né? Mexer com o intestino. Você sabe, é fatal, não tem como, né? É só um milagre. E aí eu sei que a minha esposa, ela tentou voltar atrás. Naquele momento ela quis desistir, ela quis desistir. Eu falei assim, não, eu não vou voltar atrás, né? E Deus já estava nos prosperando aos pouquinhos, né? A gente consertando a vida financeira. E aí eu vi Deus naquilo tudo. Eu falei, não, é impossível, aqui é o Senhor, Ele está aqui. Eu tive um encontro com Ele, né? E quando eu vi, então, aí no final do ano, a minha igreja tinha o ministério que a gente estava, tinha aquela cultura de passar o 31 na virada de joelhos, né, na igreja. E eu falei para ela, e a cirurgia estava marcada para o dia 1º, né, de 93. E dia 31 eu falei com o Nelson e a Tânia, eu falei assim, vocês vão lá? Vamos, então eu vou estar lá junto. Eu passei de joelhos lá, né, pedindo pelo milagre. E no outro dia cheguei lá no hospital, era aqui no Alto da 15, né? A gente tá próximo aqui. Sim. E aí, no outro dia eu cheguei lá, a Rita veio assim, com o sorriso lá em cima, né? E ela falou assim, o médico falou assim, eu vou dar um óleo aqui para ele, né? E se ele não expelir, amanhã a gente vai fazer cirurgia. Depois ele deu o óleo e ele expeliu tudo. Glória a Deus. E ele já tinha ficado ali já 2 semanas internado. E nada das coisas se resolverem. Mas sabe, Deus queria ver a minha fé. Se eu voltasse atrás. Né? Então veja assim, o novo convertido, ele precisa entender. Deus muitas vezes está te provando para ver se você vai voltar, vai deixar Ele. Né? Naquele momento, foi um momento decisivo para a minha fé. E eu falei para Rita, eu vou ficar lá orando. Então, tipo assim, sabe? Quando as coisas estão difíceis, né, Luiz? A gente tem que buscar em Deus. Meu Deus. Não tem como você querer buscar no homem. Então, muitas vezes, hoje, como pastor, né? A gente vê assim, as pessoas largando o Senhor por pouca coisa, né? E eu vejo que isso não é o caminho. Esse não é o caminho. E é bem isso, enquanto você toma a tua água aí, eu tô careca de falar isso, sabe? Mateus capítulo 4, você vai ver sobre a tentação de Jesus. Quem é que leva Jesus para o deserto? Sabe, tem desertos na nossa vida que é o Senhor que nos leva. Às vezes é ali só para ver qual que é, sabe? Mas aquele que te chama, ele, sabe? E ele sempre chama, e eu repito muito isso, porque às vezes ele chama e oferece alguma coisa, porque Jesus passou 40 dias e 40 noites e teve fome. Daí o diabo ele vem e oferece pão, né? Transforma essa pedra em pão, sabe? Então nós precisamos acreditar realmente que o Senhor está no controle. Acredita, Ele está. Às vezes, porque a gente nunca sabe para quem vai chegar, que hora vai chegar esse vídeo. Sim. Mas crê somente. Sabe, esse que é o grande barato, é saber que assim como fez com o Ícaro com 2 aninhos, né, pode estar fazendo hoje na tua vida, é somente crer. Essa é a ideia. Tomado, restabelecido, continua lá. Por emoção, né? A gente mexer nessas coisas aí, não tem como a gente não se emocionar. Verdade. Porque é a nossa história, né? Bom, aí a gente foi construindo a nossa vida espiritual ali. Naquele tempo, eu honro meus pastores, né, na época, né? Foi a pastora Odá de Castro Peçanha, que foi a nossa mentora ali durante aquele tempo.
E aí a gente, sempre no mesmo ministério, né? Sempre no mesmo ministério a gente ficou lá por 16 anos. Então, crescendo ali, desenvolvendo o ministério que Deus nos deu, a gente se envolveu com casais, foi muito benção, a gente precisava consertar muita coisa, eu e a Rita. E isso te potencializou, não é verdade? Vamos falar aqui assim, porque às vezes a gente pensa que às vezes a gente pensa que as nossas lutas nos preparam também, não é? Sim. É aquela coisa ali, até chegar a conhecer a Cristo, né? Pô, você falou ali de algumas vezes que, puxa vida, não vamos continuar com esse relacionamento que não vai dar certo, isso aí é pra doido. Mas quantas vezes os problemas que você passou, eu tô como diz, tô te cortando aqui, mas você né? Que as experiências que você passou serviu para ajudar pessoas, casais. Sim. Não é verdade? O Daí falou, puxa vida, que você falou no comecinho aqui, um pouco antes, você falou que, poxa, algumas vezes, daí Deus pega e confunde o capeta, confunde o inimigo. Na verdade, falou, poxa vida, mas o casamento não ia, agora ele vai cuidar de casais. Sim. Eu acho que é fantástico a maneira como que Deus faz, né, Aládio? Foi justamente isso, né, que aconteceu. A gente foi pro lado dos casais, a gente foi sendo tratado ali em ministérios que marcaram nossa vida, como o MMI e tal, depois o Ministério da Quadrangular de Casais também, e a gente foi construindo até o momento em que a gente foi desenvolver uma apostila para casais. Daí eu e a Rita, a gente acabou desenvolvendo, né, e muitos discípulos nossos na época acabaram aderindo a essa apostila, e foi realmente uma benção. Dali a gente acabou indo para uma outra igreja, mas no mesmo ministério, né, para entrar na área que hoje é a nossa paixão, né? Que nós temos essa paixão por almas, não é à toa esse slogan, e Aliança Paixão por Almas, que está baseado lá em Isaías 61, né? E que o Senhor veio para libertar o cativo. E a gente acabou tendo um mentor, que realmente foi um mestre, o pastor Carlos Alberto, que ele também trabalhava lá na Quadrangular, na primeira igreja, onde a gente foi servir a Deus Carlos Alberto, ele fazia a madrugada. A sexta, eu frequentei lá. Não sei se não caiu na nossa mão lá. Pode, mas graças a Deus... Mas está liberto hoje. Glória a Deus. E olha que a gente passou ali alguma, mas eu me lembro que a gente, estamos falando de coisa de muitos anos. Sim. Chegava com um grupo de amigos e falou, pô, vamos ver quem dobra hoje. Pois é, então. Era forte o negócio. Isso. E ali foi uma escola também, meu Deus, aquele homem, até porque ele tinha já uma veia mesmo lá da Universal, né? Nessa parte, Sim. Eles são muito fera mesmo nessa área. E aí ele foi pastor lá e veio para a Quadrangular, e ali a gente aprendeu anos com ele, nessa área da libertação. Alguns não concordam, eu também entendo, né? Mas são linhas, eu entendo também que a libertação é pela palavra, né? Mas as curas e milagres fizeram parte do ministério de Jesus, então a gente só aplica aquilo mesmo que Jesus fazia. Teve libertação, né? Na Bíblia? Teve, então por que está errado? Justamente. Então a gente foi seguindo ali e construindo também a nossa vida, o nosso ministério, nossa vida espiritual ali. Depois a gente foi lá para o pastor Rogério Amorim, né, e ficamos lá até encerrar em 2007, final de 2007, 2008, foi onde o Senhor nos chamou para a Aliança, onde a gente começou ali num pequeno local, orando. Eu não sabia, já com 16 anos de cristão, mas já era obreiro lá na Quadrangular, mas ainda precisava saber, Deus, o que o Senhor quer de mim? Eu achava que ainda ia continuar na mesma denominação, mas o Senhor não quis isso, né? Alguns não entenderam, porque até não entenderam a nossa partida. Eu procurei ter até uma cobertura espiritual de um missionário que hoje nós abençoamos, que ele até hoje a gente abençoa, Eleutério, é um africano. E aí fui lá me aconselhar com ele, falei, cara, eu tô quase morrendo aqui, tô tendo ataque do coração, comecei a intensificar meus jejuns, né? A gente sempre teve a cultura de jejuar. Sim. Então a gente fui lá me aconselhar com ele, falou, Maurício, Deus está te chamando para o ministério, cara. Mas eu falei assim, mas ele está me chamando, ele quer me matar, porque eu já estou no ministério, dentro do entendimento, né? Porque assim, eu comecei a ter palpitações também. O meu corpo começou a sentir algumas coisas
bem difíceis, assim, eu não entendia esse chamado, eu não entendia essa situação que eu vivia mesmo, até fisicamente, passando por algumas coisas, né? Mas ele falou assim, então comece com a reunião na sua casa e deixe Deus falar. E eu comecei, então, a depositar meu dízimo. Na época, eu trabalhei 30 anos com pneu, né? Até hoje, meu filho, ele não é integral na obra, eu passei alguns clientes para ele. Eu trabalhei 30 anos com pneu de caminhão e reforma de pneu de caminhão. Então, construí minha carreira ali. Depois que saí lá da polícia, eu construí minha carreira nessa área. E realmente Deus me prosperou, me abençoou muito. Fui um homem sempre muito próspero. Então, mais por causa do Senhor e da fidelidade dele e a nossa fidelidade também para com ele, com relação aos dízimos, né? E Deus foi... E aí comecei a separar aquele dinheiro dos meus dízimos e tal, e sob a orientação dele, olha, de repente Deus você vai achar um lugar, vai começar. E o nosso coração sempre queimou pelo menos favorecido, pelo aflito, sabe? Por aquele que ninguém dá valor. E a gente, então, achamos um local lá na Vila Sandra, né? E locamos lá. E foi realmente, se contar detalhes assim dos milagres, é coisa incrível, né? Eu acredito. O aluguel com carência e a pessoa aceitando e eu fazendo prova com Deus, sabe aquela coisa lá do homem de Deus lá fazendo prova, agora o velo é assim, o velo é lá, o Gideão é velo assim, molha o velo, não agora molha, agora seco. E eu fazendo daquele jeito, né? E o Senhor só olhando lá do céu, né, assim, nossa, mas que maturidade, pode fazer que estou contigo. Mas eu tentando fazer essas provas com Deus, porque eu falei assim, eu quero até o final que ele me diga se realmente isso é de Deus, senão eu não vou, né? E ele me dizendo assim, e aí o proprietário do imóvel aceitando, até que a gente fechou lá. E nós ficamos lá por anos. E foi um tempo assim que eu não entendia. As coisas de Deus, Aloysio, você é um homem de Deus, está aqui, mas mais para aquele que está em casa, que também não tem essa noção de que o Senhor quer fazer milagres apesar de nós. Exatamente. Ele faz, Ele é o dono da bênção, é Ele que te abençoa. Se Ele quiser, Ele abre a janela do céu e derrama sobre você. Se Ele quiser, Ele fecha e acabou você também, né? Ele cerra e vira em nada. Quando a gente viu isso, né, aquele compromisso que a gente assumiu, dali a pouco, 3 meses, acabou a grana, mas nós estávamos ali, né? E depois foi indo, as coisas foram... A gente fazia vigílias ali no começo, toda sexta-feira, né? Porque na necessidade você tem que buscar Deus, meu irmão. Não tem como. Né? E aí, o que deveria ser a primeira alternativa acaba virando a última, sempre, né? Falar, agora vou ter que buscar. Agora tá difícil. Não, sabe tem da que história, ser sempre. Enquanto você toma uma aguinha aí, pode. Sabe da história do cara que chega, que como é que é? Ele vive em aflição e daí vive buscando a Deus porque vive em aflição. Falou, poxa vida, mas se Deus só consegue tê-lo na hora da aflição, ele vai deixar você com aflição, não é verdade? Sim. Falei, de repente vai ser sempre aflito. Porque só assim que você me busca. E a gente não que seja não foi o teu caso, mas só para você tomar água. Gente então fazia as vigílias ali até as 6 da manhã, às vezes a gente ia até as 3, das 3 nós íamos para o monte, né? Eu pegava os homens, as mulheres ficavam na igreja e a gente ia. E a gente não ia perto, a gente ia lá no Anhangava, subia aquele monte e amanhecia lá. Quando chegava lá em cima já era de manhã. Já era de manhã, amanhecia lá. Inclusive eu tenho fotos aí, a gente lá no meio das nuvens, coisa linda. E aí, sabe... E o ministério, ele começa aí, então, a aliança. Começa ali, o teu. 2008. Mas você Dia 23 de abril de 2008. Que espetáculo. Começou. Mas você lá na igreja, do que você estava antes, você você desenvolvia liderança para casais. E você chegou a ser levado a pastor lá na denominação, não? Não, depois que a gente foi ungido a pastor. Por isso que a gente entendeu assim que... Como que eu saio agora? Eu não sou pastor, não sou nada, então fica uma coisa na cabeça, né? Assim, mas Deus... Mas ali já liderava todos as frentes, vamos dizer, isso, praticamente. Mas tipo assim, como que você vai ser um cara que... Ele é só um obreiro credenciado, porque a denominação tinha isso, né? Mas eu não tinha sido elevado a pastor. Eu falei assim, Deus, mas eu não sou nada.
E como que eu vou, sabe? Porque a gente fica muito Então preso você não- aos sistemas, né? A gente não tinha, eu falei assim, não tem autoridade para isso. Como que eu vou? Entendo. Na real, eu sabia que Deus era comigo. Então, se viesse para cima, vai ter que cair por terra. Não, Deus. Mas tinha essa parte também que era difícil. E né? 23 de abril de 2007... Aí a gente acabou fundando ali. 2008. 2008, É. começa ali. Começa a ali aliança. começa o desafio. Começa o desafio. Aí o senhor vai te provar. Aí tem um livro bem interessante para as pessoas lerem que chama-se Esmagados, do T.J. Jakes. É T.J. um Jakes. pastor americano. Sei, o negrão lá, que eu vou te poxa. dizer uma coisa para você. Que ele é fora da casa, Se né? você Ele quiser, é fora da curva, né? Se você quiser servir a Deus em ministério pastoral, se prepare para ser esmagado. Então, às vezes a pessoa diz assim, mas você está lá hoje, está abençoado. Tá, mas não sabe a trajetória. Né? o Por isso que nós... o que você começou aqui a falar, né? Então, tipo assim, toda a trajetória foi uma trajetória bem difícil, né? Se Deus queria me provar para que eu fosse aprovado, realmente aconteceu no trajetória, no trajetória, caminho, né? né? É no caminho. E aí, o que aconteceu foi outra coisa ali, só em relação a... Quiser pegar outra aguinha lá? Vamos lá. Fique à vontade, que agora só está aparecendo... Não, eu também tomo bastante. Aí o que acontece? Nós somos provados, não tem como, é que eu me perdi, né? Por isso que eu estou enrolando aqui. Me ajuda aí, Eladio, eu perdi aqui. Mas Mas deixa então nós continuarmos aqui, vamos lá. Então, e aí a gente fazia as vigílias lá na madrugada e era incrível. A gente tinha que pagar as contas lá na segunda, por mais que eu tinha o meu salário fora, por mais que tinha tudo aquilo. Mas no começo, Deus não mandava dizimista lá. Deus mandou, sabe quem? Criança. Olha aí. Porque a minha esposa, ela na vida secular, eu até conhecia a minha esposa, fui buscar a minha sobrinha na escola, não contei essa parte, não. Né? Porque ela era professora de uma pré-escola e a minha sobrinha estudava lá. E quando eu cheguei lá, né? Eu bati os olhos, né? Essa gata aí é minha, né? Precisa aprender o beabá. E ali, então a Rita tinha essa facilidade com as crianças. Inclusive a nossa igreja hoje é referência na parte de encontros com Deus de crianças e juniores. É referência. A gente ensina outros ministérios e estamos ali para servir mesmo. Né? Não cobra nada por isso. Espetacular. Isso eu tive num encontro de crianças viu, lá, né? E eu acho fantástico isso, porque é uma linguagem completamente, e ali muda tudo. Eu não consigo, não é a minha parte, tá? Não é a minha praia, é a praia da minha esposa. Mas é fantástico o trabalho. Isso e aí o que acontece? Deus começava a mandar sua criança, daqui a pouco chegava lá 20, 30 crianças. E cadê os adultos para pagar as contas dessa casa, Deus? Meu Deus. Como é que nós vamos fazer? Essa que é a parte que eu queria entrar. Deus, Ele é Deus. As madrugadas, a gente orando ali, vinha pessoas assim com envelopinho, entregando lá no meio da frestinha, que tinha uma grade assim na igreja, né? Tinha uma grade, entregava ali. Era o dinheiro para a gente pagar o aluguel na segunda-feira. Glória a Deus. Sabe? Então, Deus, Ele é Deus. É só você fazer o que Ele está mandando. Vai cuidar dos meus pequeninos, que depois eu vou dar um jeito. É muito sobrenatural, que Deus envia anjo, e se preciso for, Ele envia corvo para levar carne. Não é verdade? Não tem. Ele é Deus, é maravilhoso. Às vezes a gente enlata Deus num jeito que é que... Então foi assim ali o nosso começo, né? Depois não foi tudo fácil, a coisa, né? E eu sempre caminhando sozinho. Né? Sempre a gente caminhando sozinho. Mas em 2010, eu e a Rita, a gente já tinha um programa, inclusive na rádio, a gente falava para casais. Chamava-se O Amor Está no Ar, uma coisa assim, que era na Sara Brasil, às 7h30 da manhã. E em 2009, mais ou menos, aí um pastor ouviu a gente lá e falou para a gente se não queríamos ir ministrar num encontro de casais. E a gente foi. Lá a gente conheceu o pastor Alex, hoje ele é falecido, né? E ele, então, tinha a igreja dele, chamava-se Adoração e Vida. E ele falou comigo, Maurício, você tem que entrar num negócio aí que chama-se MDA. O negócio chama-se Discipulado 1 a 1. Eu falei, tá bom, cara. Não dei muita bola para aquilo, mas a gente ministrou lá, daí depois eu vi assim que não dava para caminhar mais sozinho, sabe, Aloysio?
E tantas as guerras e batalhas. E Deus queria me tratar também. E foi lá em 2013, eu fui num encontro com Deus. Em 2014, eu acabei entrando mesmo de cabeça nesse negócio, né? Do Ministério do Discipulado Apostólico, né? Que é o MDA. E de discipulado, foi muito bênção para mim. Hoje eu tenho um pastor acima de mim também, que é o pastor Canté, que hoje está em Fortaleza, é o meu discipulador, né? Mas o que eu quero dizer com isso? Foi muito difícil, no sentido assim de que, primeiro, em 2014 o MDA estava explodindo, né? Mas, porém, existiam alguns abusos no nosso meio que você deve ter sabido dessas coisas, né? Porque as pessoas estavam abusando um pouco da autoridade com os pastores que tinham já igrejas e tal. Mas o mais importante não era isso, foi o que nós recebemos quando nós entramos no MDA em 2014, onde quem era o presidente aqui do Sul era o pastor Odilon. Então ele fazia as conferências lá, a gente ia, começamos a aprender, mas não estava gemendo. Estava tão difícil a obra naquela época, a coisa não evoluía, não crescia, a gente naquela igrejinha ali com 60 pessoas e não ia, sabe, sempre gemendo ali, né? Muita criança e tal, mas ainda não deslanchava. Mas em 2014 eu resolvi então entrar, né, e me submeter. Depois foi colocado aí um pastor acima de mim. O que me tratou assim foram os encontros com Deus, né, que eu já era pastor, né, mas tinha que Deus me moer mais um pouquinho, me espremer, me esmagar mais um pouco, né, para sair um bom vinho ali. Então foi o que aconteceu. Lá naquele encontro eu vi assim que existiam coisas, né? Existe um pastor que a gente caminha junto também, que é o pastor Emanuel da Casa de Israel. Um dia você puder trazer também, tem uma história bacana. E ele estava comigo assim, ele estava no mesmo quarto e eu só chorava, e vinha aquele prato de comida, eu só chorava, sabe? Era uma coisa assim louca, forte, sabe? Deus estava me moendo, assim, me trazendo coisas do meu passado, da minha infância, da orfandade, sabe? Da coisa assim, aquela coisa sem pai. E mesmo que eu já tinha Jesus, já tinha entregue a vida para ele. Mas às vezes tinha a gente vê assim, tinha coisas para ser tratadas, para ser curadas, né? Por isso que o cristão verdadeiro, ele precisa deixar Deus entrar no profundo dele, sabe? Porque muitas vezes a pessoa se tornou aquela pessoa almática, dando problema na igreja, para os pastores e tal. Mas aquilo ali, sabe o que eu vejo? É uma alma gritando pela falta do pai. Sim. Né? Às vezes aquela mulher que está ali causando problema para o marido ou dentro da igreja mesmo, para os seus pastores. Mas quando você vai ver lá, a sua infância não foi tratada, tem sequelas ali, talvez abusos que sofreram, tantas coisas, né, que hoje a gente tem alguns cursos lá como cura, né, da alma, a gente tem lá para homem, para mulher na igreja. E isso foi algo assim que Deus começou a me moer ali. E outra coisa foi a questão realmente de um homem, da figura do homem, desse pai, né, que entrou na minha vida, né, que foi um dos primeiros discipuladores, né, e que foi realmente uma benção. Não quer dizer que agora eu fico lá, papaizinho para cá, papaizinho para lá, não tem nada a ver isso, né? A gente é pastor, a gente tem ovelhas abaixo, e eu tenho hoje, nós temos hoje mais de 12 casais de pastores que estão debaixo da nossa igreja, que caminham com a gente, né? E Deus deu graça de esses dias chegar mais 5 ou 6 pastores já formados para congregar com a gente, uma benção. Para engrossar. Para nos ajudar, né? Porque a seara é grande e poucos os ceifeiros, eu comecei a orar e Deus mandou. Bom, então quando a gente viu tudo isso chegando na Igreja da Aliança, né? Com esse pacote celular, com essa coisa boa, esse modelo tão abençoado, né? Mas que não houve distorções na época, mas hoje é uma benção. Sim, e nós, o modelo, a origem é muito boa. É benção, né? Jesus fazia discipulado, né? Jesus tinha os seus 12 discípulos. Moisés já fez isso lá atrás. Justo. Então, aí isso só acrescentou, só cresceu, né? E a gente viu assim essa bênção da igreja prosperando, e a gente avançando, né? Então a gente está nesse processo aí. Porque, falando
dessa situação aí de modelo celular, o nome que queira colocar, eu acho que é muito importante. Quando eu falei de Jetro, sabe? Às vezes a gente vê alguns pastores, eles querendo carregar uma igreja inteira nas costas, e você vê que o cara, ele tá morrendo, sabe? Ele não está fazendo nada errado, ele está pecando contra ele mesmo, não é verdade? É verdade. Então por isso que é importante o relacionamento e delegar, né? Aprender a delegar e entender, até ali naquela passagem de Êxodo, né? Que tem alguns que vão liderar 10, outros vão liderar 100, outros vão liderar sim, com certeza. um pouquinho mais, um pouquinho Mas menos. nós acabamos dividindo o fardo com a nossa equipe, né? Hoje nós temos lá esses pastores que estão abaixo da gente, né? Que justamente esses que cuidam de uma área, né? De uma área que é uma forma de denominar uma região com células, né? Então a gente tem uma área lá, depois isso, e aí depois para baixo dele tem os discípulos de cada um, e cada um tem a sua célula lá, e realmente tem sido uma bênção, né? É trabalho. A igreja em célula, ela é muito diferente do outro formato, né? Porque todos têm que trabalhar muito, né? A igreja, nós temos hoje praticamente 2 dias de culto, né? Que é na sexta-feira, né? Nós temos sexta-feira, que temos 10 e 19 horas, e temos os núcleos também, né? Que a gente tem... Tem 2 cultos na sexta? Temos 2 cultos na sexta-feira. 10 da manhã e 20 horas. 20 horas. E no domingo nós temos 2 também, que 10 da manhã e 19 horas, né? Então, hoje nós temos esses cultos. Só que daí, a quarta-feira é destinada às células, né? Que as pessoas se reúnem nas células. E os discipulados, daí isso é uma coisa que daí é o 1 a 1, aquilo que o pastor falecido Alex me falou naquela época. Olha, você tem que ser acompanhado, e aí cada um dos discípulos tem dia e horário para fazer isso. Então a gente daí tem os encontros com Deus, a gente tem um encontro com Deus também de discipuladores, que daí já é um outro nível, para a pessoa se tornar um líder. E os vários cursos que temos na igreja, né? A igreja é muito estruturada. A gente foi assim agraciado com pessoas que são verdadeiros mestres naquela casa, sabe? Que benção. O próprio meu cunhado mesmo, a Tânia e o Nelson, eram também líderes no GFI, então tem uma bagagem grande, sabe, nessa área de ensino. E nos ajudaram, estruturou mais, né? A gente já tinha uma estrutura de ensino, mas estruturar mais essa parte assim. E fora isso, ainda tem aquela parte do Ministério Infantil, que é o MIA. O MIA é o Ministério Infantil da Aliança. Não tem nada a ver com um gato de Mia. Mas é um Mia. Mas não tem um mascotinho, um gatinho? Não, lá nós temos 2 cachorros lá. Ah, é? Tem, que eles moram na igreja lá. Já. Também que a minha mulher também gosta desse negócio. E a Rita daí partiu para esse lado. Outra coisa que virou o braço da igreja, que é a ONG Minha Vida Mudou, que a minha esposa ela é a fundadora e a diretora desse trabalho, que atende mais de 100 crianças semanalmente. Para criança também. Para criança. Daí está direcionada a criança, mas também tem a parte de costura das avós e tal. Tem escola de música, tem a parte de esporte, de futebol, né? Que tem professores lá também. Tem também a parte de luta lá, né? De boxe tailandês, que você falou que você praticou, também tem professores de boxe tailandês. Então, tipo assim, isso tudo para tirar da rua, para não viver, né? não cair na marginalidade. Eu era um saco de pancada. Tá bom. Então, mas se quiser pode ir lá, para se tornar ainda saco de pancada. Né? Eles estão precisando lá do sparring, né? Meu Deus do céu. Pastor, vamos falar um pouquinho da Igreja da Aliança. Né? Só me corrija, o nome é Igreja da Aliança. É Igreja da Aliança, mas hoje, para ficar um pouco mais... chuto? Mais palatável, até para a pessoa conversar, e até na rede social é a Aliança Igreja em Células. Então esse que está lá na nossa rede social. Na placa é Aliança Paixão por Almas. Então, tipo assim, a nossa igreja é a aliança. Nós estamos aqui numa aliança com Deus. 16 anos vai fazer agora. 16 anos ela já fez. Já fez, vai fazer 17 agora, dia 23 de abril. Deixa eu fazer uma pergunta. Tá. Quase 17 anos. Qual foi existiu como é que falaria?
dá para anunciar um momento que falou assim, como teve no casamento, aquele momento falou, não vai dar certo não, né? Teve algum momento ali que foi, eu falando para os pastores que estão assistindo, para a liderança que está assistindo, um momento que falou assim, não vai dar, chega. Não sei se foi no começo, porque às vezes todo mundo pensa que a dificuldade ela só acontece no comecinho, mas na metade vem às vezes o ajuste, vem alguma coisa que fala, agora teve algum momento que falou assim, sabe do que, vamos fechar isso aí, vamos embora, né? Às vezes a própria Covid, no momento dali da pandemia, sim. Teve algum momento, e depois eu também quero saber do outro lado, qual que falou, isso aí, daí você olha para a Rita e fala assim, valeu a pena. Então, lógico que teve muito mais, mas eu digo os mais. Um dos momentos mais difíceis, assim, foi... eu ainda não estava integral na obra, né? E isso foi bem naquela época que eu te falei, 2014. 2014, eu tive sabe aquela dificuldade assim existencial sua. Todo homem, quando chega no 50, ele passa por essas coisas. Então, em 2014, eu estava fazendo 50 anos, né? E aí a igreja não avançava ainda, não conseguia avançar. E eu sempre tive isso na minha cabeça, e Deus quis mudar algumas coisas, né? Então, alguns dogmas que a gente carrega, o Senhor muitas vezes vai querer quebrar a gente no meio, para dizer assim, o que você está pensando, isso aí é você, mas eu não penso dessa maneira, tá? Então, só que aí você começa a tentar a entrar numa luta com o Deus Todo-Poderoso, você vai perder, né? Só que nessa luta sempre vem o aproveitador, que é o inimigo, né, das nossas almas, que é o diabo, né? Sim. Ele vai entrar nessa, ele é aproveitador, ele vê uma brecha, ele entra. Eu passei por uma depressão muito profunda em 2014, e achei que isso era demônio sempre. Tinha essa concepção, né? Até porque nunca tinha passado por isso, né? Mas também não entrei em medicação, nada, porque eu entendia que Deus tinha que me curar, né? Deus que tinha que trabalhar isso na minha vida. Por isso que eu te falei do encontro com Deus, que ali foi esse processo de choro ali, de banhar o alimento em lágrimas, foi a cura, foi uma coisa que Deus queria tratar comigo. E eu acredito muito em ciclo. 2014 você estava fazendo do 6º para o 7º ano, né? Sim. Então, também tem isso, né? E Deus também, ele vai provar também o homem de Deus e o ministério, se ele vai suportar passar dos 7 anos ou não. Então, eu entendi assim que aquele momento ali foi um momento crucial. Eu passando por aquela depressão profunda, por razões existenciais, por coisas que você ficava pensando assim com 50 anos, eu deveria ter feito isso, não fiz. Sabe aquelas dúvidas assim da sua vida, você chega na meia idade assim, fala assim, agora, por que eu não fiz aquilo? Podia estar bem, podia ter sido um empresário, né, bem sucedido, hoje estou aqui me arrastando com essas poucas ovelhas, o povo me mordendo, né? Você quer ser pastor, vai ser mordido por ovelha. Então, tipo assim, sendo mordido por ovelhas e tanta afronta e coisa de dentro, né? E tal. Eu falei assim, mas Jesus, eu acho que eu não mereço isso, eu não vou para o ministério, não, né? Eu já estava pronto para sair já para ser integral e cada vez mais eu querendo fugir, né? Eu recebi uma proposta. Na real, a empresa que eu trabalhava, eu consegui vender a empresa. Eu era tão bom vendedor que eu vendi a empresa. Isso é bom mesmo, hein? Eu vendi para um concorrente ela, ganhei uma grana nessa. Sim. E aí, como eles viram que eu realmente tinha feito esse meio campo ali, eles me chamaram para gerenciar uma equipe grande. Então, de vendedor só, agora eu era gerente de uma equipe grande. E comecei ali a coordenar uma equipe. E cada vez tentando me afastar mais do chamado, do ministério, sabe? Fuga. Querendo fugir. Mas as coisas lá daí não davam certo. Que loucura. A equipe não fluía, pela misericórdia até ia, sabe? E chegou um momento em que o dono mesmo falou assim, não dá mais e tal. Só que eu sabia, né? Sim.
Você tava sendo Jona no barquinho do cara. Isso. E Deus me usa muito em sonho, né? Eu tenho essa veia profética, né? Mais no sonho mesmo. Então, aí o Senhor me usou no sonho. Eu acabei que... Aí eu fui trabalhar na De Pascoal, lá de vendedor novamente. Eu procedi, tinha que botar o pão na mesa. Sim. E fui trabalhar com eles. Teve uma proposta de um gerente que me conhecia. Ele falou, venha trabalhar com a gente aqui. Fui para lá. E aí, numa manhã, eu chegando, 7h30 da manhã, eu tive um sonho. Aí eu fui contar, porque a pessoa que eu sonhei, ela estava ali. Ela era um irmão na fé também, só que outra denominação. Eu falei, cara, tive um sonho contigo. Aí eu falei assim, cara, sabe o que aconteceu? Eu estava na tua igreja e eu estava no altar. E quando eu estava lá, você estava do meu lado. E aí você foi me apresentar para o seu pastor. E aí ele falou assim, quem está aqui é o pastor Maurício. Pastor, esse aqui é meu amigo. Aí eu fui dar a mão para ele e olhei para a igreja, uma multidão assim. E eu entendi que aquela não era a igreja do pastor, era a minha, com uma multidão. Só que quando eu olhei para baixo, eu estava de paletó, mas eu estava só de cueca. Meu Deus do céu. Estava faltando alguma coisa. Estava faltando alguma coisa. E quando eu comecei a contar esse sonho para ele, o Senhor me deu a revelação na hora. Não me deu a revelação quando estava em casa, mas quando eu contei para ele, ele falou assim, pois é, eu quero te usar tanto, mas hoje você está me dando só a metade. Você está me dando só o resto. E eu quero te usar tanto, eu quero que você me dê tudo. Integral. A partir daquele momento, eu cheguei lá, falei com o gerente, falei, a partir de hoje, tô fora. Eu estou saindo, meu salário é bom, mas não me interessa, eu vou ganhar, vou viver de oferta aí. Se a minha igreja me der, amém. Se não me der, amém também. E nessa, eu acabei já, a gente alocou daí o prédio que a gente está, né, hoje lá, né, desde 2017, e a partir dali eu acabei indo pro ministério, tempo integral, vivendo pela fé, meu irmão. É assim, porque se você olhar, em 2002, eu tinha um salário, em 2002, né? Eu tinha um salário que hoje eu não tenho, como pastor, né? Era bom. Era muito bom. Era salário de ir lá e tirar uma moto zero. Hoje, esse mês eu tiro uma moto zero, amanhã eu faço outra coisa, tiro outra coisa aqui e tal. Era assim. Era. Então, sempre gostei de moto, né? Depois que acompanhar meu perfil lá, eu conheci a tua moto lá. Né? Eu gosto de passear com a minha esposa aí. Vou comprar a minha. Então, mas é isso, Esse foi um momento difícil, mas que foi decisivo também. Sim, foi bom, não foi tão ruim. Deus sabia. Mas Deus sabia. A gente quer muito agradar a nossa carne, a gente quer o salário bom, a gente quer o conforto de algumas coisas e aquela coisa, eu pergunto sempre quando eu vou, quem quer ser parecido com Jesus? Aí todo mundo fala, mas ninguém quer a perseguição. Você sabe, ser parecido com Jesus acarreta também essa perseguição. Não tem como. Às vezes vem muito fogo amigo aí. Não é verdade? Então, e seguimos em frente. Né? Agora, e o momento extraordinário de bom? Não vale falar o sim que a Rita deu. Tá bom? O momento bom, cara, eu vou dizer uma coisa para você. Assim que você lembra, né? Porque tem muitos, eu creio. Tem muitos momentos bons. Eu creio que um dos momentos melhores assim na minha vida é ser vô. Quando a Ágata chegou, assim, foi a primeira. Foi a Ágata, Não, diga a primeira, porque ela rompe, né? Mas aí, cara, você ser vô é uma coisa assim incrível, né? Os netos, né? O meu filho às vezes mas foi tão duro comigo. Eu falei, pois é, cara, agora eu sou vô e eu vou estragar essa pesada aí. Eu tô Toma aqui pra chocolate isso, e acabou-se, entendeu? Mas eu vejo assim, o favor de Deus tem nos acompanhado nesses últimos tempos, assim, e que tem sido muito gostoso servir a Deus, né? A gente vê assim as coisas se cumprindo através das palavras proféticas que Deus tem nos dado, né? No ano passado a gente fez um propósito lá que era de ampliar a tenda. Foi Deus me deu isso. E esse ano a gente já conseguiu abrir 2 núcleos, né? Que já estou enviando 2 pastores para um em Araucária, outro em Colombo, né? Campina Grande a gente já tinha.
Então, ver isso, né? Poder desfrutar das coisas boas. Para entender, o núcleo são como se fossem congregações. Isso, congregações pequenas. Pontos de pregação que estão formando a igreja, né? Porque a vantagem da igreja em célula é que ela começa a fazer as células em volta e fica muito longe para o povo deslocar, hoje até por causa dessa mobilidade mesmo. Então, as pessoas têm que congregar no lugar. Então, é melhor o pastor estar ali do que você trazer todo o povo para uma distância maior, né? Daí hoje você tem em Colombo, Campina Grande do Sul. E agora a gente está abrindo em Araucária, né? Daqui mais um pouquinho já está lá, o prédio já está locado, já tem o pastor, ele já está saindo com a equipe, sabe? Com todo o ministério já está pronto, né? E daí com células. Cada núcleo desse, como a igreja sede, que é ali no Campo Comprido, tem os seus, como é que se chama? Seus grupos. Tem as suas células. Porque na realidade a coisa funciona diferente. Não se planta uma igreja do nada. Você começa as células e depois planta uma igreja. Ela gera uma igreja. Ela gera, porque daí essa é a função, né? A gente muitas vezes começava errado, primeiro a congregação, e aí esperava vir o povo. Não, a célula é isso, né? Célula é relacionamento, sim. Célula é comunhão. Não tem como a pessoa querer ser líder de célula mesmo se ela não tiver esse relacionamento, essa coisa de se preocupar com as pessoas, né, de servir as pessoas. E teve alguns erros, eu lembro lá atrás, quando fala de célula. É lógico, isso já de outras formas, mas que era multiplica qualquer custo. Eu lembro que eu passei por isso. Sim, né? Então, são algumas coisas aí que a gente acaba passando, né? E graças a Deus hoje, já passado alguns anos, tem uma maturidade para quem trabalha em célula, né? Isso. Que é formar mesmo liderança séria, né? Nós passamos por isso, Aloysio, porque o que nós vimos assim é que nunca a gente teve isso, vamos multiplicar a qualquer custo, mas aconteceu assim alguns erros no trajeto, né? Algumas falhas de percurso, justamente por isso, por a gente pensar mais ou menos assim. Mas o próprio modelo, a própria caminhada, a gente vê assim que a pessoa ela não tem ainda a condição de se tornar um líder. Tanto é que hoje nós não usamos para a Igreja da Aliança, existe o líder de célula, mas a nomenclatura é mensageiro da paz. Então o cara primeiro começa de mensageiro da paz, para depois, quando ele tiver 3 células, daí ele vai ser um líder, porque ele vai ser um líder de setor, né? Aí a nomenclatura que vai funcionar conforme a gente tem. Eu sempre tive problema com a nomenclatura, porque assim, todo mundo quer ser líder. Isso. Ninguém quer ser servo, né? Ninguém quer começar pelo banheiro, falei, né? Não, quer começar pelo altar lá, com o microfone na mão. Exatamente, né? Então a gente entende assim que isso até... Eu entendo, sabe, Aloysio, porque a igreja, e principalmente a igreja em células, ela forma a pessoa muito rápido, no sentido de que ela já passa por alguns processos e Deus vai limpando ela. E daqui a pouco ela era vamos dizer assim, lá na vida secular dela, ela era um chão de fábrica. Sim. Né? Ela é a pessoa que estava lá na parte de produção. Agora ela chega na igreja, aí a pessoa, ela começa a discipular pessoas, que é uma bênção também. Sim. Ela começa já a se tornar importante. Poxa, agora eu tenho alguma coisa para dar para alguém. Estou direcionando alguém. Isso, entendeu? Aí, além disso, né, de direcionar alguém, agora as pessoas vêm tomar conselho com ela. Então, isso é muito perigoso também, mas ela vai inflando. Sem ela saber, ela pode. Se ela não estiver bem curada em algumas áreas, o orgulho pode bater ali. O inimigo vai derrubar. Né? Porque ele vai primeiro dar corda para se enforcar. Mas a pessoa mesmo acaba caindo. Então, essa parte assim de liderar, eu entendo que a pessoa sempre foi uma pessoa que estava lá embaixo, sem valor, sem empréstimo, sem ter alguém que reconhecesse, que honrasse. Agora ela tem alguém que honra. Porém, isso é perigoso. Se a pessoa não estiver bem madura na fé, pode ser um laço para ela. Por isso a gente sempre começa lá com o mensageiro da paz, depois vai crescendo, até porque Deus vai provar, né? Como diz lá. Eu fui Timóteo já. Né?
fui até chegar líder, né? Eu começava como Timóteo. O negócio é o seguinte, deixa eu falar aqui para você, é o seguinte. Você que está acompanhando isso aí, hoje nós estamos fazendo um programa gravado, certo? Estamos aqui com o pastor Maurício Dalbello. Deixa eu pegar aqui de volta a colinha minha aqui, né, que o pastor Maurício Dalbello, ele é marido da pastora Rita Dalbello, pai do Ícaro e da Sara e avô de 3 netinhos, fundador da igreja Aliança e filho do Todo-Poderoso, tá certo? Se você quer conhecer um pouco mais da história do pastor e da pastora, da Igreja Aliança, na descrição do vídeo, aqui embaixo, você vai ver ali as redes sociais deles, do pastor, da igreja. Entre em contato se você se interessou a falar, eu quero fazer parte dessa igreja, puxa vida, eu moro aqui no Campo Comprido, eu moro em Colombo, eu moro em Campina Grande do Sul e a outra em Araucária. E eu quero fazer parte, eu gostei da visão, eu gosto dessa visão. Entre em contato com eles, aqui embaixo tem a rede social, entre em contato, muito legal. Você que não está inscrito nesse canal, inscreva-se nesse canal, porque toda segunda-feira, 8 horas da noite, temos sempre um encontro marcado com alguém muito legal, tá certo? Hoje, excepcionalmente hoje, estamos com esse programa gravado. Mas deixa aqui também embaixo a tua pergunta para ele. Ele também, eu vou estar assistindo também, não vou estar em Curitiba, mas vou estar assistindo o programa e podendo acompanhar. Então, acompanhe. Replica esse vídeo, compartilha para mais gente, para saber que ele às vezes passou por algumas fases no casamento, no ministério, onde quer que foi, onde quer que seja, mas o Senhor, como o Senhor é na vida do pastor Maurício e da pastora Rita, da igreja Aliança, ele também é contigo, então que vale como refrigério. Às vezes você está passando por algum momento desse aí, então segura a onda, porque o Senhor continua no controle da minha e da tua vida. Amém? Bom, continuamos lá agora, só para dar aquela respirada, fazer a propaganda. Se você também quiser, né, tem o Instagram do podcast, que é Sua História _podcast. Tá certo? Siga a gente lá, vai ser bênção demais, viu? Você olha, tá ali. E nós também estamos passando nesse momento pela Estúdio AC Vídeo, que é assim que fala, né, Aládio? Eu falo, né? Nós estamos aqui no YouTube do Sua História Podcast e no YouTube do Estúdio AC Vídeo. Beleza, minha gente? Hoje, ele, pastor Maurício Dalbello, né? Dalbello, não sei porquê, né? O pastor Maurício. Continuando lá, nós tivemos parte complicada, tivemos parte boa. Então funciona com núcleos e discipulado. Isso. Se as pessoas quiserem contato, então já tem os contatos ali. Sim. Só entrar em contato, nós temos uma rede social lá. Pessoas podem atender por ali. Tem o Facebook frieira, também. Casal. Tem o Facebook. Então a igreja também tem essa parte, né? Esse leque assim do ensino, do tratar de casais também, né? Que é continua o Nelson e a Tânia lá, os pastores, né? São pessoas muito experientes, né? Família bem estruturada, né? Ninguém pode dar o que não tem, né, Luiz? Não tem como, não. Não tem como, nem que queira, né? É verdade. Você pode até falar que vai, mas não entrega, né? Tem muita gente que fala e não entrega. Nessa situação de... Hoje, o discipulado, hoje, essa situação... Como é que o senhor está enxergando hoje, né? Nós falamos da realidade de 92, quando o senhor começou a sua caminhada lá. Sim. Como é que está a igreja hoje? Como é que o senhor vê a igreja hoje? Porque ela está muito diferente. Nós estamos falando de 32 anos, é isso, né? Sim, 32 anos. 32 anos. 32 anos. Como é que o senhor tem visto essa diferença de... Porque a conversa, eu tenho conversado com alguns pastores amigos meus, que é o seguinte, há 20 anos... eu me converti, eu tinha 26 anos, e aí o seguinte, com 26 anos, era uma conversa, eu tinha 25 anos atrás, vinham para mim e falavam assim, Luiz, vamos fazer o seguinte, nós vamos ter o clubão, né, daí vamos fazer algumas coisas, era uma linguagem. Hoje a linguagem ela tem que ser completamente diferente. Eu sempre repito isso, embora não dá para mudar a Bíblia.
Não é Sim, verdade? A palavra sim, ela tem que ser fiel. Mas essa linguagem, essa roupagem nova para trazer a mesma verdade, como é que o senhor vê isso? Tem gente que dá uma escapada demais. Veja bem, uma das coisas que a gente sempre pautou na Igreja da Aliança é assim, falar a verdade, mesmo que ela falar em amor, né, mas falar a verdade. Quando eu olho para trás, para o início da nossa fé, eu vejo algumas coisas assim que se perderam, mas eu, como sou pastor da minha igreja, então eu falo pela minha igreja, pelo meu rebanho. Então, eles sabem que eu não dou comida requentada para eles, né? Então, os pastores que estão ali, a gente tem uma maneira de fazer a igreja, que a palavra que é ministrada no domingo ali, pela igreja mãe, que é de Curitiba, então ela é replicada nas células e nos núcleos. Então, a palavra é uma só. Se no dia que eu não estiver ali, outro pastor for lá, ele vai replicar essa palavra, ele vai gerar essa palavra lá com jejum e oração, para que ele possa dar uma comida bem quentinha lá para o povo. Sim. Nada de pão requentado, nada de coisa que veio da internet. O que eu vejo assim com muito temor, sabe, Aloysio, é assim, essa parte meio coach dentro das igrejas, sabe? Sim. E que particularmente eu não aprovo, tá? Isso eu não aprovo, e o meu rebanho sabe que não aprovo, não rola lá, não dá certo, né? Entendo que existem algumas estratégias que são bênçãos, até como a gente falou aqui do MDA, que é um modelo, né? Ele não é uma visão da minha igreja, porque a visão da nossa igreja é libertar o cativo. Sim. Então essa é a minha missão, a missão e a visão. A missão é libertar o cativo, e a visão é expandir o reino de Deus sobre a face da terra, que está lá em Mateus. Bom, o que a gente vê é que a maneira com que a gente caminhou lá atrás, algumas coisas precisaram mesmo ser atualizadas, porque até o Senhor levantou a nuvem e disse assim: agora vocês vão, porque a nuvem está andando, então vocês precisam andar conforme a nuvem está andando. Então, a gente como pastor, a gente também teve que atualizar algumas coisas, jamais a Bíblia. Sim. Né? Mas a gente nós precisamos nos adequar aos tempos, né? Um exemplo disso é a transmissão de culto, né? Sim. Transmissão. O culto está acontecendo lá na igreja, mas a gente faz a transmissão. Outra coisa é ter a Bíblia no celular. Essas coisas não tem como, está ali, uma ferramenta. Está aqui a transmissão do podcast, você teve que entrar nisso para alcançar mais pessoas. É uma ferramenta, é uma bênção, né? Agora, claro, o inimigo vai agir também usando essas mesmas ferramentas para tirar as pessoas do reino. O que eu vejo hoje é algo assim que é um fenômeno que está acontecendo, os desigrejados, as pessoas seguindo os pastores pela internet, achando que estão congregando e achando que isso está tudo certo, e não está. Porque eu entendo o seguinte, que o apóstolo Paulo, né, quando reuniu ali as pessoas lá em 1 Coríntios capítulo 11, falando sobre a Santa Ceia, ele diz ali para o povo congregar, né, esperar uns pelos outros para comer. Então, como que se espera em casa? Não, vou dar uma pausa aqui no podcast, vou dar uma pausa no culto, vou lá almoçar. Não, eu entendo assim, igreja, ela é a eclésia, ela é a comunhão, ela é a comunidade, é o corpo de Cristo ali junto. Então, não tem como ser corpo de Cristo separado da igreja, da congregação. Tá? O apóstolo Paulo fala mesmo, né, que nós somos a igreja do Senhor hoje. Então, precisaria templo? Não precisaria, mas para trabalhar esses princípios da gente, eu me lembro de um texto lá em Provérbios, né, como um irmão afia o outro irmão, assim nós nos afiamos um ao outro, né? Provérbios fala sobre isso, né? Então, você está afiando a sua espada, você está limando a sua espada no seu irmão. Sim, sim. E isso traz crescimento espiritual. Então, as pessoas hoje, elas querem o quê? Elas querem ficar em casa, porque lá daí eu vou ter que olhar para aquela pessoa, porque eu não vou muito com a cara dela e tal. Então, começa a ter isso, sabe? Esses últimos tempos da igreja, que a igreja tem enfrentado,
é o desigrejado, esse tipo de cristão que está se formando pela rede, né? pela internet, que ele está se descomprometendo. Porque essa ferramenta eu vejo como 2 gumes, né? Porque você vê aqui, pô, hoje nós estamos vendo uma história, nós estamos na ferramenta, que é o YouTube, né? Ouvindo uma história abençoada, que é para edificar a vida de muitos. Porém, tem gente bebendo de uma fonte que não sabe de onde é a nascente. Justamente. Não é verdade? E daí está seguindo gente que não tem a mínima da... Porque existe uma coisa, a retórica, muitas vezes, que a pessoa transmite ali, não é propriamente a vida e a história, é a verdade. Porque você não tem contato, não tem verdade naquilo. Muitas vezes o que ele prega é a verdade, mas a vida, não há verdade na vida. Né? Não tem uma família. Então, desde o começo aqui já me apresentei como família. Né? Eu não consigo fazer ministério sozinho. Vou dizer uma coisa para você, a Igreja da Aliança ela não caminha, ela pode caminhar sem eu lá, porque eu sou o pregador, bota outro lá, graças a Deus está bem estruturada, eu já fiz discípulos melhor do que eu lá, entendeu? Mas hoje ainda nós temos uma pastora lá, que é minha esposa, que ela é dos detalhes, entendeu? Ela é dos detalhes. Cara, se ela falta lá, nós estamos perdidos, porque ela cuida de tudo, ela tem olhos para tudo, sabe? Então eu vejo assim que eu não consigo fazer ministério sozinho. Então quando eu vejo essas pessoas indo para a internet e tendo lá milhares ou milhões até de seguidores, sem conhecer a história, sem conhecer o banheiro da igreja, sem estar lá dentro, sem participar da comunhão dos irmãos, da luta de cada um, de estender a mão ao necessitado. Pô, nem uma pitadinha de sal, né? Eu provei contigo, né? Pois é. Você entendeu? Então, tipo assim, isso não é igreja. Porque eu vejo isso não é igreja, porque a igreja se forma na comunhão dos irmãos, na comunidade. Eu tive uma experiência uma vez, eu vendo um jovem pregar, e um menino de Deus. Mas ele pregou umas coisas que não tinha nada a ver, né? Ele falou umas coisas, ele foi contra a palavra. Sabe, ele foi contra mesmo, ele citou a palavra e falou, não é assim. Eu falei, meu, como não? Eu falei, eu sou Deus agora para mudar? Sim. Mas um menino muito de Deus, eu peguei, mas aquilo me incomodou muito ouvir aquilo, né? Eu falei, caramba, ele era o filho do pastor, né? Pregou, e eu só observando os pais dele, né? Tudo feliz, meu filho está pregando, ai que legal. Eu falei, pô, fico feliz também, eu também ficaria, mas eu preciso corrigir algumas coisas, se eu sou o pai, né? E eu fiquei na minha, falei, puxa vida, daí eu fui especular. Falei, daí, como é que achou a palavra? Eu falei, puxa, porque meu filho é lindo. Falei, ele é lindo, mas... Falei, tá bom. E aquilo me incomodou, eu demorei uma semana, eu chamei o jovem. Falei, deixa eu fazer uma pergunta para você. Falei, de onde que você tirou aquela palavra? Entendi. Por quê? Falei, cara, por que você não pode falar isso? Indo contra a palavra. Sim. Daí eu fui buscar, né? Eu sou meio hacker, né? E eu consegui encontrar a fonte. Eu vi que a mensagem era basicamente a mesma. E era um desses pregadores de momento. Entendi. Que não tem uma igreja, que não tem um pastor, que não tem uma direção. Que só se autodenomina. Só se autodenomina. Entendi. Que é o perigo, fala né? bem, traz um conhecimento. Eu falei, mas você não pode ir contra a palavra. Se a palavra está falando isso, acabou, não tem. Sim. Não tem a palavra, você pode mudar a cor da tua parede. Pode pôr preta, amarela, para mim tanto faz. Não é? Como eu disse. Agora a palavra não. Sim. Sabe? Se a estratégia que Deus está te dando de colocar luzes para atrair o jovem, maravilha. Mas a palavra ela tem que ser pura. Sabe? Você pode usar teu jeito, às vezes, eu nem sou tão contra o coach, né? Desde que ele, como eu disse, às vezes ele usa o jeito coach, mas que prega a palavra. Mas uma das coisas, sabe... O problema é ficar muito... Mas outra coisa que a gente tem visto, assim, nesses últimos tempos, é justamente a questão do profeta, sabe? Então, eu sei porque Deus me usa nessa veia profética. E você sabe, né, que o profeta nem a baleia aguentou, vomitou, né? Pois é. Mas aí quando a gente vê que as pessoas hoje, elas além de estar o desigrejado, tem aquele que fica correndo atrás do profeta. Sim. Sabe? Correndo atrás de uma profecia. Isso também é algo muito perigoso. Totalmente. Porque, por isso que eu entendo assim, né? Apesar de ter essa veia profética, eu entendo que... E eu sempre ensino a minha igreja, pessoal, vocês leiam a Bíblia.
vocês têm que ler a Bíblia. Nós temos já tem mais de 7 anos que nós temos a leitura diária da Bíblia na nossa igreja. Então, tipo assim, nós lemos a Bíblia em 1 ano. Nós temos uma programação para ler em 1 ano. Eu faço parte, já há 7 anos eu leio a Bíblia todo dia. Tá? Pastor também que não gosta de leitura, seja livros ou Bíblia, é um fracasso no altar porque não tem conteúdo para passar para o povo. Então vai passar o quê? Né? Por mais que você falou lá, talvez uma experiência pessoal dele, ou o que né? Sei que você até concorda com o coach, mas o que o coach está lá, ou algum modismo, alguma coisa, sabe? Eu concordo com o coach, desde que ele use de maneira bíblica. Sim. Mas tipo assim, o que está acontecendo? Então, as pessoas estão indo atrás desse tipo de gente, mas o cara não tem consistência, a pessoa não tem história, não tem bagagem, sabe? Não tem raiz. Não tem raiz. Então, o que a gente vê assim é um povo cego, sem entendimento, seguindo tanta gente que não tem nada para dar. E que não tem consistência, nem estrutura, nem fundamento. É um cego guiando o outro, como isso. E uma hora vai acontecer que a pessoa vai cair, porque isso aí não se estabelece para Deus. Não. Só que até isso acontecer, o estrago é grande. A pessoa faz discípulo, né? Ela acaba fazendo mas discípulo. O estrago é grande. Até a pessoa abrir os olhos, ela já está endividada mais, ela já é o profeta do Pix, hoje está aí, né? A coisa está feia. Nesse sentido. E né? É muito doido, né? Eu acho que foi John Wesley que falou: nós somos o sal da terra. Não o caramelo. Eles não querem nos engolir, eles querem nos cuspir. Né? Sim, com certeza. Né? Sabe? Então eu acho que ainda a palavra ela tem que ser pura. Sabe? Cada um. Eu posso pregar a mesma palavra de uma forma mais branda. Sim. Às vezes você mais de uma outra forma, mas tem que ser palavra. Sabe? E aí o seguinte, daí eu preciso buscar a fonte. Né? Qual que é a fonte mesmo que eu tô buscando? Daí tem gente, porque o cara dá um ru-ru e fala, pô, ru-ru é legal. E eu vou ru-ru, mas eu fico no ru-ru. Né? Sim. Então eu entendo esse tipo de situação. Nós estamos vivendo um tempo que essas almas elas vão ser cobradas de nós. Sim. Então os pastores, eles precisam, nós, pastores, precisamos ter uma consciência que nós estamos levando um povo para a terra prometida. Sim. Sabe? E não é de qualquer jeito. Porque, às vezes, eu vou me colocar no quadro, às vezes a gente acha que Deus vai passar um pano. Não, nós precisamos saquear o inferno, nós precisamos mostrar uma direção. Cada um, eu costumo brincar, porque eu brinco muito, às vezes, característica, mas eu repito muito, mas eu não sou animador de plateia, eu sou pregador da palavra. É só a forma com que Deus faz. Sim. E daí eu tenho um texto lá que está em Eclesiástico: quem vai endireitar aquilo que o Senhor fez torto? Então, né? Então eu me coloco aqui. Mas a palavra, ela precisa ser pregada. Sim. E o evangelho precisa ser vivido. Com sabe? Certeza. Porque Levítico 6,13, é a sua vez de falar, mas tudo bem. Levítico 6,13 fala assim que o sacerdote é que é responsável por levar, por acender a lenha, por colocar a lenha para acender toda manhã. Sabe? Então tem coisa que é nossa responsabilidade. Daí, não, tá falando do pastor. Não, o sacerdote da casa, tudo, é uma responsabilidade nossa. E às vezes a gente está querendo terceirizar até a palavra de requentar um pão. Né? E de viver uma vida que a minha vida tá ruim assim porque o meu pastor, ele não orou por mim, sabe? Então a gente, eu acho que nós estamos vivendo um tempo que a gente precisa de confronto mesmo, do bom confronto. É até algo que você falou ali, a questão do discipulado, né? Discipulado, às vezes as pessoas querem assim alguém que fique ao lado dela, orando por ela e sabe? Não, o discipulado, ele é caminhar junto. Mas a pessoa vai precisar orar, jejuar, buscar a Deus. Então, é a lenha, né? Ele que vai ter que botar então fogo. A gente já está há 10 anos nesse modelo de discipulado e que a gente viu assim muitas distorções, pessoas criando muletas no meio do caminho, coisas erradas, né? Então a gente sempre prezou por isso, para que a pessoa ela tenha alguém do lado dela, né, para que ela se sinta segura também. Olha, eu estou aqui, estou abraçado, você pode contar comigo e tal. Mas a parte dela ir lá no altar, buscar a Deus, ela tem que fazer. Ela tem que abrir a sua Bíblia diária, tanto é que a gente tem a leitura diária na igreja, né? Nós temos as vigílias na igreja, nós temos os cultos lá, tá lá. Então, faça a sua parte.
E eu vejo que, voltando ao início da sua pergunta, né? Nós, no início da nossa fé, não tínhamos discipulado. Nós não tínhamos discipulado no início da nossa fé. E hoje a gente vê assim que a gente tem tanta ferramenta para ajudar a pessoa a permanecer, né? E muitas vezes a pessoa não permanece. Então, se a gente olhar lá para trás, né, como que foi o início da nossa fé, eu morando lá em Araucária e vindo congregar em Curitiba. Então a gente tinha que andar por quilômetros e quilômetros, né? E depois depois que eu comprei minha casa lá no seminário, congregando no alto da 15 aqui, ali no AU, né? Na Alberto Fuloni. Era esforço. Então, a Bíblia diz que o reino de Deus se toma por violência. Mateus E só os 12, violentos. 14. Só os violentos é que tomam posse. Então, tipo assim, se a pessoa hoje olhar para a comodidade que ela tem da sua ferramenta, que é o celular, ela vai desanimar na fé. Né? E é desse jeitinho mesmo, né? Eu só estou confirmando se é isso mesmo que eu... Mateus 12, 14? Não, Mateus 14, 12. Que é o... Mateus 11, 12. 11, 12. Isso. Mateus 11, 12. E é isso, cabe a nós. Pastor, chegamos ao fim. Amém. Hoje, especificamente hoje, esse programa gravado. Então você pode deixar aí embaixo seus comentários. Você que chegou agora, você que está passando por aqui, compartilha, curta e se inscreve nesse canal para que muita gente saiba da história do pastor Maurício Dalbello. Agora eu tirei o I dali. Pastor Maurício Dalbello, tá certo? Muito bem, essa Igreja Aliança. Tem endereço da igreja. O senhor passou o endereço da igreja? Rua João Dembinski, 1725, lá no Campo Comprido. Rua João Dembinski? Rua João Dembinski, 1725, Campo Comprido. Olha aí, ó. E tem as redes sociais aqui embaixo, né, conversa. Pastor, obrigado demais, foi bênção demais. Cara, prazer todo meu, viu? Eu esqueci o nome da sua mãe. A minha mãe é Dorothy Dalbello. Dorothy. Dona Dorothy, a senhora é um exemplo. Pelo que aqui, Deus abençoe a sua vida. Mora sozinha. Tive que tirar o carro dela porque ela estava dirigindo ainda. Falei, mas agora já não dá, né, mãe? Passando no sinal vermelho aí, já não vai virar. Não, tira. Tem que se cuidar, dona Dorothy. Né? Deus abençoe a sua vida, dona Dorothy, porque por causa da senhora. Né? Ele está aqui, seguiu o exemplo, Deus abençoe, foi na costura, foi ali, mas chegou e está ali hoje com netos e bisnetos, né, dona Dorothy? Bisnetos, então, a turma aí. Parabéns, Deus abençoe, pastor, muito obrigado por ter aceito, foi uma honra receber o senhor aqui. Prazer todo meu. Mas o senhor sabe que... A honra é nossa. O senhor sabe que o podcast aqui tem regra, né? Não sei qual é. Olha aí, já vai pegando quem é que não está assistindo o pod. Não, eu sei. Tem regra. Toda segunda-feira, 8 da noite, tem um convidado. Mas nessa hora, na hora que a gente está indo embora, né, para quem está assistindo até agora e para quem vai assistir em qualquer momento, para a minha vida, na vida do Aládio, né, eu peço sempre que o pastor ore por nós. Vamos orar, então. Pela vida do Aloysio, pela vida do Aládio, para cada um que está assistindo nesse momento, ou para cada um que vai assistir, porque vai ficar aí no canal. Amém. Né, abençoando, porque certamente, pastor Maurício, pessoas vão ser despertadas, principalmente no momento de algumas lutas ali, sabe, que às vezes está no começo do ministério, às vezes, não sei que área, tá? Mas o Senhor, Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, e Ele continua tirando Lázaro do sepulcro, continua curando homens, sabe, se é por cima do telhado, se é onde for, ele continua o mesmo. Com certeza. Deus abençoe a sua vida. Obrigado. Muito obrigado, pastor, pela sua presença. Agradece a pastora Rita, agradece a dona Dorothy. Dona Dorothy, ó, virei fã da senhora. E também a Igreja Aliança aí, que eu sei que está ligadinha com a gente. Deus abençoe vocês. Agora, Aládio, ele vai orar por nós, Aládio. Então, o senhor pode direcionar para todos nós aí a sua oração, em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te agradecer, Senhor,
por todos os benefícios que o Senhor tem nos feito durante toda esta caminhada. São 32 anos servindo ao Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando aqui o Aládio, possa abençoar o Luísio, suas famílias, suas casas, ó Pai. Sejam tocadas agora. Sim, Jesus. Ó Deus, que o milagre, que essa pessoa também que hoje nos acompanhou aqui, possa receber o toque do Teu Espírito Santo lá onde ela estiver, meu Pai. Não importa a luta que você está passando, o Senhor te conhece, o Senhor sabe a sua batalha, o Senhor sabe a sua guerra, e Ele está aí ao seu lado, bem juntinho de você. Não temas, diz o Senhor, eu sou contigo. Então, levante a sua cabeça, seja curado, seja livre, seja liberto de toda a opressão maligna, de toda a potestade diabólica, seja livre agora, onde você estiver, e seja abençoado também, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Pastor, deixa eu, para encerrar, para finalizar mesmo, teve alguma pergunta que eu não fiz, ou alguma fala que o senhor gostaria de ter falado e nós não fizemos? Tá aí, é contigo. Né? Eu creio que está tudo certo aqui, está tudo na bênção. Que às vezes fala, puxa, eu queria falar toda aquela passagem, mas tá tudo certinho. Você é fantástico, cara. É isso, né? Tá aí numa bênção aí, né? Glória a Deus. Deus te usando aqui, realmente foi. Acho que o que tinha para expor da minha vida aqui foi tudo. Glória a Deus. Você que não conhecia, olha aí, ó. Essa é a vida do teu pastor, do teu amigo, pastor Maurício Dalbello. Muito obrigado. Deus abençoe. Segunda-feira que vem temos mais. Marca aí na tua agenda, 8 da noite, aqui no Sua História Podcast. Deus abençoe. Até lá. Tchau, tchau. Eu sei que você provavelmente já ouviu falar do Cantinho da Fé, mas caso não conheça, vem comigo. Com mais de 1.000 metros quadrados de loja, fábrica, estoque e departamentos, nossa loja fica localizada próximo ao terminal do City Cercado, com uma infinidade de produtos como quadros decorativos, materiais para campanhas, decoração de ceia e muito mais. Ai, fica tranquilo, se não tivermos o que você está procurando, nós criamos para você. Temos uma equipe preparada e pronta para te atender a qualquer momento. Basta vir em nossa loja, Rua Cid Marcondes de Albuquerque 2527, ou escanear o QR Code ao final do vídeo para ter acesso a todas as nossas plataformas digitais. E bom, como você pode ver, são muitos departamentos para te apresentar em apenas um vídeo. Então venha nos visitar e seja nosso parceiro, e não apenas um cliente. Aguardamos por você. Panificadora Aquarela. Pães fresquinhos a toda hora. A maior variedade de doces e salgadinhos. Contamos também com uma farta mercearia. Aceitamos encomenda de salgados e doces para sua festa de aniversário, casamento e confraternização. Panificadora Aquarela em Colombo, em 2 endereços. No Jardim Monza, na Rua Pascoal Lazaroto Toniolo 1036 e no Guaraituba, na Rua Cascavel 301. Panificadora Aquarela. Informações 41 3656-4848. Panificadora Aquarela. Patrone Aços, distribuidora de telhas e calhas, telhas em aço, telhas termoacústicas, telhas pintadas, telhas colonial em aço, distribuidora de telhas, calhas e materiais para calheiros, bobinas, parafusos, condutores. Entre agora em contato pelo telefone 41 3367 6060 ou aponte a sua câmera para o QR Code no vídeo. Patrone Aços. Ótica de Paula. Na de Paula Óticas, você recebe uma consultoria antes de comprar óculos e lentes de qualidade. As grandes marcas em lente: Roya, Zeiss, Varilux, Rudenstock e as melhores armações: Ray-Ban, Sabrina Sato, HD, Vogue. Tudo para a saúde da sua visão. Chama em nosso WhatsApp pelo número ou QR Code e confira os benefícios que preparamos para você que vem do Sua História Podcast. Rua Engenheiro Costa Barros, 1793, Cajuru. Contato 41 99704 7493. Hamburgueria Água Verde e Hamburgueria das Américas. Hambúrguer artesanal, porções, costela defumada e um vasto cardápio de petiscos em um ambiente familiar. Em Curitiba, 2 endereços. Hamburgueria Água Verde, Avenida dos Estados 630 e Hamburgueria das Américas, Rua Capitão Leônidas Marques,
1278. Para quem mora próximo, faça seu pedido pelo QR Code. Este podcast foi transmitido e editado por AC Video Produções. AC Video. Uma produtora a serviço de Deus. Lives, edições de vídeos, casamentos, formaturas e videoclipes. Priorize a qualidade nas lives de sua igreja e de seu ministério. Na área da tecnologia, as pessoas priorizam a melhor qualidade. Nós estamos há mais de 20 anos no mercado e temos os melhores equipamentos para abençoar o seu ministério, cantor, pregador e a sua igreja. Entre em contato conosco e faça o seu orçamento. A nossa equipe está pronta para lhe atender. WhatsApp 41 99876 6767. AC Video.